esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, celebramos hoje o 6º domingo da Páscoa. O que significa isso? Significa que no próximo domingo estaremos celebrando a solenidade da Ascensão de Nosso Senhor. Jesus, então, após a ressurreição, Jesus permanece no meio dos seus por mais 40 dias, onde Jesus continuou pregando a Boa Nova, ensinando os seus discípulos. Agora Jesus inicia, já semana passada, Jesus inicia a sua despedida, o seu discurso de despedida. Disse semana passada isso e repito hoje. Qual que é o sentimento que nós percebemos dos discípulos diante das falas de Jesus ou desse discurso de despedida do Senhor? É um pouco de angústia, é um pouco de medo, porque agora qual que é a pergunta dos discípulos? O que é que nós vamos fazer sem Ele? Ou vamos continuar a missão sem Ele? Mas Jesus, no Evangelho que nós ouvimos, Ele diz o quê? Eu vou partir, mas vou enviar outro Paráclito. O outro Paráclito. Qual que é o outro? Vai enviar o Espírito Santo. Mas quem que era o um? Qual que era o Paráclito que tinha aqui, já que Jesus disse vai enviar o outro? Quem que era o primeiro Paráclito? Ele mesmo. Jesus é o Paráclito. Jesus é o advogado. Jesus é o defensor. Isso que dava confiança para os discípulos. Jesus estava junto. O ressuscitado caminhava com eles ali durante esses 40 dias. Agora Jesus vai partir para o Pai, mas Ele não vai deixar os discípulos órfãos. Ele vai enviar outro Paráclito, outro defensor, outro que vai dar coragem para que os apóstolos possam continuar anunciando o reino de Deus. E é exatamente isso, meus caros, que nós vimos na primeira leitura de hoje. Na primeira leitura de hoje nós vemos o Evangelho, então os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos e os primeiros anos do cristianismo. A igreja ficou muito limitada somente a Jerusalém, só ali, ficou limitada ali. Mas começa uma grande perseguição. Os cristãos sempre foram perseguidos, mas começa uma grande perseguição. Isso faz com que os cristãos começam a ir para outros lugares. Então eles estão fugindo de um lugar, ou de Jerusalém, que está tendo a grande perseguição, e eles começam a ir para outros lugares. Hoje nós ouvimos um lugar que foi falado que eles foram para Samaria. Samaria era uma região praticamente toda pagã. E esses pagãos da Samaria, os samaritanos, eles começam a acolher a palavra. Nós ouvimos na primeira leitura que eles foram batizados, receberam a pregação do Evangelho, ficaram felizes, ficaram alegres.
mas Pedro e João são enviados lá, porque Pedro e João, eles foram lá, vamos usar esse termo, para vistoriar como estavam esses cristãos novos. E eles perceberam que a fé desses cristãos era ainda uma fé superficial. Mas por quê? Porque eles foram batizados, mas não receberam o Espírito Santo. Não receberam o Espírito Santo. Pedro e João então rezam, impondo as mãos sobre todos, e aqueles recebem o Espírito Santo. Mas por quê? Qual que é a importância de receber o Espírito Santo? A importância é que é através do Espírito que nós temos coragem de viver a nossa fé. É através do Espírito Santo que nós temos coragem de viver e enfrentar as dificuldades, porque é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. A partir do momento que os discípulos de Jesus, os novos discípulos da Samaria receberam o Espírito Santo, aqui a vida deles começou a ser diferente. Meus caros irmãos e irmãs, nós fazemos parte dessa mesma igreja que começou lá, os apóstolos pregando, muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas abraçando a fé, vivendo a fidelidade ao Senhor, vivendo amor, se entregando, abandonando, morrendo até por causa do Evangelho. É a mesma igreja que nós fazemos parte. Precisamos também nós ter essa coragem de permitir que o Espírito Santo haja em nós. Disse semana passada isso, hoje continua falando sobre a questão da verdade. Semana passada eu disse que existem muitas verdades, e muitas pessoas seguem essas verdades, são verdades falsas. A única verdade que existe é Jesus Cristo. Essa é a única verdade. Hoje Jesus fala no Evangelho também que as pessoas elas não querem receber o Espírito da verdade, porque o Espírito da verdade vai levar as pessoas a uma mudança de vida. Jesus falou tanto, bateu tanto, onde muitas pessoas lá atrás adoravam tantos deuses eram adorados, e a palavra, as pessoas não queriam assumir a palavra, porque a palavra exige. Então melhor eu adorar um pedaço de pau, adorar um bezerro de ouro, que não exige nada, do que adorar Jesus Cristo. É muito mais fácil eu adorar um tijolo, do que eu adorar ou acolher a palavra da verdade, porque o tijolo não me exige nada, Jesus exige. Então nós precisamos, nós cristãos, assumir na nossa vida a verdade. Hoje nós temos pessoas do nosso tempo presente, onde pessoas que têm se achado não apenas criado um Deus. Nós vivemos hoje num tempo onde muitas pessoas se acham Deus. Muitos estão se achando Deus hoje, e fazendo com que a verdade de Jesus Cristo, essa verdade seja sufocada. Meus caros, nós não podemos, como cristãos, de hipótese alguma negar a verdade, em hipótese alguma deixar de viver a verdade que é Jesus Cristo. Somente esse Deus nos salva. Nenhum outro Deus, mesmo esses que se acham Deus nos nossos tempos, esses deuses não salvam ninguém, pelo contrário, só oprimem. Esses deuses que têm se criado, se autodenominado deuses, esses deuses não salvam ninguém, pelo contrário, matam. O único Deus que nos salva é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus da verdade. Por que se persegue tanta verdade? Porque a verdade liberta. Se persegue a verdade que ela liberta, e muitos não querem a verdade. Hoje nós padres temos um problema seríssimo, que nós temos que medir as palavras para dizer. Todas as palavras nossas têm que ser medidas, porque tudo hoje é processo, tudo hoje é ofensa, tudo hoje é não sei o que, tudo hoje é preconceito, tudo hoje é não sei o que, tudo hoje é não sei o que. Nós temos que medir as palavras para dizer, porque tudo hoje estão tentando nos amordaçar para não dizermos a verdade. E a verdade precisa ser dita e vivida sempre. E a verdade é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, verdade e vida, que falava no Evangelho do domingo passado. Essa verdade que nós buscamos, meus caros. É essa verdade que devemos querer na nossa vida, assumir na nossa história, a verdade. Hoje nós celebramos o Dia das Mães,
As mães são um sinal nesse mundo do amor mais terno de Deus. A mãe é o sinal do amor mais terno de Deus. Quando que nós vamos saber que o mundo está acabando? O mundo vai acabar quando? Que dia que o mundo vai acabar? Dia 22, dia 23, dia 24, dia 25, dia 30 ou dia 1º? O mundo vai acabar no dia que esse amor mais terno, mais profundo deixar de existir. O dia que o amor de mãe acabar, o mundo acaba. O mundo não tem condições de sobreviver sem o amor de mãe. Não é possível viver o mundo sem o amor de mãe. Porque o que existe de mais terno do coração de Deus é o amor de mãe. Hoje, para muitos, meus caros, é um dia de dor, de sofrimento, porque já não tem mais a sua mãe. Não ter a mãe é uma dor profunda. Mas não ter a mãe nesse dia, ela pode ser um dia de muita ação de graças e louvor. Um dia de agradecer a Deus pela mãe que tivemos, que eu já não tenho a minha também. A mãe que tivemos, o amor que recebemos. A saudade é um sentimento dolorido, mas é um sentimento bom. Só se tem saudade do que é bom, como diz o canto do diácono Nelson Correia. Mas hoje muitos choram lágrimas de sangue, porque não foi um bom relacionamento com a sua mãe, não viveu, não conseguiu viver o amor, ou não teve o amor dessa mãe que gostaria tanto de ter tido, ou não conseguiu retribuir o amor dessa mãe. E para muitos hoje é um dia de choro, um dia de remorso, um dia de dor, mas uma dor doída, não uma dor de saudade, uma dor que dói, mas não machuca, dói, mas não fere. A dor do remorso é uma dor que machuca, uma dor que fere. Então que nós possamos hoje, nessa Santa Missa, lembrar das mães com muito carinho, com muito amor, aquela que já partiu com muito carinho, com muito amor, a sua mãe que está em casa com muito carinho, com muito amor, aquela que está longe, liga para ela se você não pode visitar, mas com muito amor e com muito carinho. É assim que nós vamos transformando cada vez mais o nosso coração no amor e poder viver esse amor mais terno, mais profundo, que é o amor de mãe por nós, o amor de mãe pelos seus filhos. Amém.